Olá, boa noite para todo mundo. Vamos à nossa segunda aula hoje, da nossa Semana de Ação de Alimentos. Hoje a gente vai tratar de alimentos gravídicos e ação revisional de alimentos. A gente escolheu esses dois temas porque geralmente o pessoal que está iniciando tem bastante dúvida, né? Principalmente na questão dos alimentos gravídicos, né? A gente tem uma lei aí especial que a gente tem que comentar um pouquinho para ver alguns procedimentos que são diferentes, tá? São diferentes da ação de alimentos em si. Só aceitar a doutora Sil aqui pra gente começar. Deixa eu ver se deu certo. Oi, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo certinho? Tô te ouvindo. Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite. A Larissa Costa presente. Tô vendo o Marcelo pessoal que tava na outra aula veio hoje, hein? em É isso peso, aí. que bom. Vamos dar continuidade. Oi, Bia. Oi, Mari. Fernanda Nascimentos. A Muito bom ter todo DV, mundo por aqui. a DV Ramone Rampinelli também aqui, que estava na última aula. Verdade. Muito bom, Maravilha, Isa. maravilha. Bom, vamos lá. É, Vamos à nossa segunda aula, como eu falei, a gente vai falar então dos alimentos gravídicos e da ação revisional de alimentos, tá? Por que a Perfeito. gente resolveu tratar sobre isso? Principalmente os alimentos gravídicos, tem algumas particularidades, né, algumas peculiaridades que são diferentes da ação de alimentos, né, que está ali na lei de alimentos, por exemplo, prazo, algum procedimento, né, ali do trâmite. Então é importante a gente estudar isso, né? Porque no começo, para quem está iniciando a advocacia familiarista, às vezes é pego de surpresa, né, Sil? É No verdade. começo, assim, tinha coisa assim do trâmite que eu não sabia. Que na Que é faculdade às muito vezes passa peculiar. batido. Porque Exato. eu fui ter família e sucessões no quinto ano já, né? Aham. E aí, às vezes, passa batido. O professor não dá tanto enfoque, assim, principalmente na prática, né? Na faculdade a gente não tem tanta prática assim, né? A prática é o dia a dia mesmo. É o dia a dia mesmo, não tem jeito. E aí É. certas coisas eu fui aprender ali na raça, né? No nosso dia a dia. Então, Maravilha. é isso aí, todo mundo querendo ficar fera em alimentos. E principalmente essa ação, no começo, para quem está iniciando, geralmente é uma das primeiras ações, né, que a gente pega na advocacia familiarista. Ação de É, bem. alimentos é muito comum. Então, Mas poucas pessoas. Não que poucas pessoas sabem, né? Mas assim, é pouco isso. divulgado, né? A É, questão dos alimentos gravídicos, né? E é tão importante, né, exatamente. para a gestante. É fundamental. A gente vai explicar melhor, mas é um alimento fundamental para a gestante nesse momento incerto, né? De em muitos casos, surpresa, né? Então, É, é fundamental. geralmente esses alimentos gravídicos a gente comenta que são casos de gravidez que não foi planejada, né? Uhum, Então, além de não ter sido planejada, às vezes aquela mulher grávida fica totalmente desamparada, né? Então, é muito exatamente. importante a gente comentar sobre essa ação. Bom, vamos lá, Sil. Pode ficar à vontade. A gente vai fazer uma dinâmica diferente, tá? Nessa aula. A Sil vai apresentar pra gente sobre os alimentos gravídicos e depois eu vou comentar sobre a revisional e a gente tira um tempinho para as perguntas, tá? Maravilha. Bom, eu vou trazer aqui um conceito, né? Porque é importante a gente especificar o que realmente seria os alimentos gravídicos, né? Então, ela é uma modalidade da ação de alimentos, no qual é prestado de pais para filho. No filho, no caso, feto, né? E eles se destinam a garantir à gestante uma gestação segura, né, e tranquila, né? Então esses alimentos são destinados a isso. Eles são fixados durante o período gestacional, né? E esses alimentos, eles têm o intuito de arcar com as despesas decorrentes da gestação, como eu já tinha falado. Esses alimentos, eles destinam a alimentação especial, como a gente já tinha falado, né, na aula anterior, assistência médica, psicológica, exames complementares,
plano de saúde, né? Eventualmente, qualquer outra coisa, até acompanhamento psicológico, né? Se tem tem a possibilidade de incluir para fixar os valores, né? E incluindo o parto, tá? É importante lembrar que o parto também é da concepção até o parto. Né? Aí a gente também vai falar, que eu coloquei aqui, eu acho importante, a questão do termo inicial do termo final. Né, de quando começa e quando, entre aspas, termina a prestação desses alimentos, né, dos alimentos gravídicos. Alguns doutrinadores, eles divergem em relação ao termo inicial, que alguns dizem que o termo inicial seria da concepção, né, e outros seria da citação, porque até a lei, anteriormente de ser vetado o artigo 9º da lei, tratava a respeito desse tema, né. Então, com o veto do artigo 9º, leva-se em consideração, então, a concepção do feto como termo inicial, né? Não mais a citação do réu. O termo final, então, é quando a criança nasce, tá? Porque os alimentos, eles têm destinatário como a gestante. Se terminou esse período gestacional da mulher, os alimentos gravídicos, eles findam. Eu vou explicar mais pra frente, tá? O que acontece com os alimentos gravídicos, tá? Mas eu acho importante a gente falar das características antes, mas eu vou falar sobre isso, mas ele tem um termo final dos alimentos gravídicos. Com relação às características dessa ação, elas são os mesmos que os alimentos da aula passada, que a gente comentou, né? Os personalíssimos, transmissibilidade, irrepetíveis, né, irrenunciáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. Não vou entrar no mérito para falar disso que a gente falou na aula passada, acho importante a gente focar aqui mais na ação de alimentos mesmo, né? E para a fixação desses alimentos, é essencial que a gestante na petição inicial, ela indique, né, por meio de seu advogado, ela indique um pai ou um tema polêmico, né, um possível pai. O suposto pai, né? Um suposto pai. Esse suposto pai, quem pode ser esse suposto pai? Como a gente vai imaginar um suposto pai, né? Então, assim, por exemplo, o marido e a mulher que se separaram, a mulher está gestante, então ela pode pleitear para o ex-marido, para o ex-companheiro, numa união estável. Ela pode pleitear também contra o namorado, né? Demandar também em relação até um caso eventual. Mas tudo isso tem que ser provado. Então, essas provas, elas não são feitas, podem ser feitas por mensagem de aplicativo, né, de mensagem instantânea do aplicativo, convivência, testemunha, né? Tudo isso tem que ser demonstrado no processo para que convença o juiz de que esse realmente é um possível pai. Uma troca de mensagem, fotos juntos, se beijando. Não vai ter a certeza de que aquele filho é dele, mas há indícios, né? É essa a ideia. Por que tudo isso, né? No período gestacional, a gestante tem muita dificuldade de fazer o exame de DNA, né, no feto, porque é muito invasivo, isso prejudicaria a gestação, né? Interferiria na gestação. Então, o exame de DNA ele não é feito neste momento da gestação, por isso que é indicado um suposto pai, tá? Um outro critério para fixação desses alimentos gravídicos é o trinômio que a gente tinha falado, né, Isa? Da possibilidade, isso, necessidade e proporcionalidade. Aí eu queria trazer um exemplo aqui, que não sei se a gente conseguiu explicar bem na aula passada, mas eu trouxe um exemplo aqui bem simples, assim, só para a gente ter uma ideia do como funciona essa proporcionalidade, né? Porque ficou um pouco polêmico na nossa outra aula, né? É importante a gente dar bastante exemplo, assim, de caso prático, porque eu acho que fica mais fácil para entender, né? Isso. Então eu trouxe assim, vamos lá. Vamos dizer que a gestante ela tem um gasto com o seu bebê ali, supondo um valor de R$3.000, compondo aí alimentação especial, medicamento, qual o outro, Isa? Tem enxoval também. Enxoval móveis do bebê, nisso. Tudo isso exatamente. Entra, tá? Tudo isso entra. Aí para caracterizar a proporcionalidade, vamos lembrar que ele tem um custo aí na tabelinha mensal de R$3.000, tá? O pai, mensalmente, ele percebe 9.000, um exemplo. E a mãe, R$4.500, tá?
Então, percebe aí que tem o dobro do valor, né, de um para o outro. Então, se são 3 mil os valores que o bebê gasta, né, a mãe gasta com o bebê durante a gestação mensal, o pai vai prestar 2 mil, né, e a mãe presta R$ 1.000, né, cabendo aí a proporcionalidade por ser o dobro do valor que o pai percebe no mês. Tá? Não sei se ficou claro. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me mandar no direct, não tem problema nenhum, tá? Não, ficou perfeito o exemplo. Acho que quando a gente coloca os valores fica mais fácil para entender, né? Porque traz mais para perto, né? Isso. Então, vai seguir, que nem a gente comentou, né, na última aula, as possibilidades de cada genitor, tá? Então, vai ser avaliado qual que é o salário, qual que é o rendimento que cada genitor tem. Tá, é importante a gente falar isso. Eu até recebi uma pergunta, acho que foi ontem, lá no YouTube. Uma pessoa me perguntou o seguinte, no caso era um pai, né? Ele falou, olha, eu tô numa situação que eu tô desempregado, inclusive eu tô fazendo faculdade, voltei a morar com a minha mãe, porque eu fiquei sem renda, e a mãe, ela é rica. E aí ele queria saber se ele podia parar de pagar os alimentos, como que funcionaria, né? E aí eu expliquei pra ele, olha, você vai ter que comprovar as possibilidades dessa mãe. Se realmente ela, que nem ele falou, ela é rica, né? Depende, né? O que é rico pra mim não pode ser pra você. Então ele vai ter que conseguir comprovar pro juiz, olha, realmente ela recebe, sei lá, 10 mil, 15 mil, né, de salário, e eu tô desempregado. Então, aí foi o que eu falei pra ele, mesmo ele estando desempregado, ele vai ter que pagar a pensão, tá? Isso não exonera a pensão, o desemprego não exonera a pensão. Inclusive, nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, muitos pais e mães estão ajuizando ações revisionais de alimento, porque a pessoa às vezes teve um salário diminuído ou ficou desempregado mesmo. Então eu falei para ele, você vai ter que pagar a pensão, não tem jeito, né? O que você pode fazer é pedir uma revisão, né? Porque no caso a mãe já tinha entrado anteriormente com a fixação da pensão. Você pede a revisional, comprova ali que ela tem uma condição muito melhor que você, e aí vai ser ali feita uma proporção, tá? Então, esses exemplos práticos ajudam bastante a gente, né? Exatamente. E muita gente confunde, Isa, pensão alimentícia com alimentos gravídicos, né? Assim, a questão, né? A quem é de direito, né? Os alimentos. Então, na verdade, para a gente só exemplificar, só para a gente poder demonstrar aqui a diferença entre os dois, lembrando que na pensão alimentícia, o destinatário ele é o menor. Tá? E na pensão, nos alimentos gravídicos, perdão, eles são destinados à mulher gestante. Então, essa diferença é importantíssima porque não é a mesma coisa, mas muita gente confunde, tá? É importante ter essa diferença. E aí, o que a gente tinha falado lá, que eu falei que eu ia comentar depois, era a questão de como ficam esses alimentos gravídicos, né, depois que a criança nasce. Né? Então, assim, ele é convertido em pensão alimentícia, tá? Em favor do menor. E a conversão é automática, tá? Ele já converte, nascendo a criança, ela já converte em pensão alimentícia, tá? E é regido pela lei de alimentos, tá? Não mais pela 11.840, né? Então, é diferente aí o rito. Tem uma pergunta... Quer fazer a pergunta ou já? Eu acho que é até a respeito do tema. Não, dá para fazer sim. É possível indenização... Ah, legal essa pergunta. Indenização por danos morais ao suposto pai que pagou alimentos e posteriormente, né, com a realização do DNA, ele comprovou que não é o pai, é isso. Acontece, isso né? Acontece e é importante a gente destacar isso porque, assim, depois que a criança nasce, como o pai deve proceder, né? Com o nascimento da criança com vida... os alimentos são convertidos em pensão alimentícia, como eu comentei, né? E o pai pode pedir o exame do DNA já com a criança, como a criança nasceu, não tem aí nenhum risco para a criança, nem para a gestante, né? Nem para o feto e nem para a gestante. Então, ele já pode pedir o exame de DNA. Se ficar comprovado que ele é o pai, vai ou fixa, ou pede uma revisão de alimentos, né? E fixa um novo valor, ou então a pedido de exoneração de alimentos. Neste caso... em regra, os alimentos eles não voltam, né? Porque eles têm um caráter alimentar, visa a sobrevivência da pessoa. Só que isso era tratado, o artigo 10 da Lei de Alimentos Gravídicos, que tratava do tema, ele foi vetado. Então, mesmo com um veto,
tá? É possível, sim, o pedido de uma indenização, porque tem esse aí a responsabilidade subjetiva, né? Responsabilidade subjetiva do artigo 186 do Código Civil. Né? Então, mas aí o que tem que acontecer, Isa? Ele tem que demonstrar, tá, que ele foi humilhado, que ele não era o pai, que ele passou por constrangimentos, que ele teve que pagar a pensão, tudo, mas o valor da pensão alimentícia, um monte do valor da pensão alimentícia não retorna, tá? Ele tem um caráter indenizatório mesmo, não é um valor, ele pagou 50 mil de pensão alimentícia no total da gestação, não é esse valor que ele vai receber. É uma indenização, então tem possibilidade de entrar com um pedido de indenização, sim. Tá? Foi o Marcelo. Desculpa, eu não falei o nome, foi o Marcelo. Tem uma outra pergunta da doutora... Ai, meu Deus. Leslie Milani. Desculpa se eu falei errado. Fica ruim pra ler. Ela questionou... Leslie Milani. Milani. Ela questionou se na conversão, como ficaria o valor dos alimentos. Eu acho que é quando converte, né, dos gravídicos para a pensão alimentícia, né? Quando a criança nasce, é isso? Só confirma pra gente. O que eu entendi foi isso, né? Nessa conversão, né, da pensão alimentícia dos gravídicos, como fica o valor dos alimentos. Então, ele vai, por ser automático, ele vai continuar, tá? Ele tem o dever de prestar os alimentos até a propositura de uma revisão ou um pedido de exoneração da pensão, né? Então, esses valores, eles continuam normalmente, por ser automática a conversão, né, dos alimentos gravídicos para a pensão alimentícia, e ele vai continuar a prestar até eventual pedido de revisão por uma das partes, ou eventual exoneração. Né? Aí, no caso, comprovado, né, a questão do pai também, a gente pode falar sobre isso também. Eu até ia comentar um julgado que eu verifiquei, até comentei com a Sil antes da gente entrar, que teve um caso de um suposto pai, né? E eles moravam numa cidade pequena, então assim, todo mundo ficou sabendo que a mãe ajuizou aquela ação. Todo mundo ficou sabendo da situação que estava acontecendo naquele processo. E ele não era o pai, né? Ele não era o pai. Então ele conseguiu entrar com uma ação lá na vara civil, tá? Para pedir essa indenização. Inclusive, pode ser tanto por dano material quanto moral. Tá? Isso. E aí ele conseguiu comprovar que realmente ele foi... teve uma situação ali de constrangimento. Era uma cidade pequena, então a fofoca corre mais, né? Em cidade pequena. Essas cidades são os piores, né? Porque não se conhece, né? Até difícil. O juiz, você conhece o juiz. Você exatamente, assim, exatamente. E aí ele conseguiu, ele realmente não era o pai, né? Ele chegou a pagar valores de pensão, mas como a gente falou, não retorna esse valor para ele. Porém, por um ato ilícito da mãe, ele pode comprovar, pedir até litigância de má-fé, enfim. São alguns procedimentos da lei civil, né, de ato ilícito, que ele vai ter que comprovar nessa ação. Então, é possível sim, tá? Esse pedido. Tinha um outro ponto que eu queria comentar, que essa lei de alimentos gravídicos, ela é uma lei super pequena, né? São 12 artigos, só que 6 foram vetados. Foram vetados. Então... E um deles é esse, né? Que é o que trata do artigo 10, né? E o artigo a respeito do artigo 9º também. Isso. Do termo inicial. Exatamente. 6 foram vetados, então ficou ali. O primeiro é o que fala aqui dos alimentos gravídicos, o último é o que entra em vigor na data da publicação, então não sobrou quase nada. A gente tem que comentar os vetados, os que estão em vigor. Isso. A gente, com essa lei, exatamente. A gente comenta tudo. Exatamente. E uma coisa... Pode falar, desculpa. Desculpa, não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar dos procedimentos, inclusive. Isso, o procedimento. Eu ia falar exatamente isso também. Porque ela não disciplina, né, a respeito dos procedimentos na lei. Né? Então, o que acontece? A gente, supletivamente, aplica, né, a lei de alimentos, tá? E também o CPC, né? E até mesmo por isso, para a petição inicial, deve seguir aqueles mesmos artigos, né? Que da petição inicial 319, né? 320. Isso. E essa lei de alimentos gravídicos, para quem quiser depois pesquisar, é a 11.804 de 2008. Isso. Tá? Ela não disciplina qual o procedimento, mas é importante seguir aí a petição inicial, indicar o pai ou o possível pai, né? Ela não tem um procedimento próprio, né? Na lei. Ela não tem um procedimento Por isso que ela segue a dos alimentos mesmo. Isso. Tem até as características são as mesmas, né? É importante lembrar isso.
Tá? Então, os alimentos gravídicos, ele concede um prazo de 5 dias para o réu apresentar resposta, né? É Senão, importante tem observar aí isso, né? sobre pena de preclusão, né? A competência, ela é a mesma dos alimentos, né? Até mesmo por seguir o rito dessa lei. Dos alimentos é o domicílio do alimentando. Temos aí a legitimidade passiva e ativa, que praticamente é bem simples, né? A legitimidade ativa é da gestante, né? No qual ela ingressa com a ação. A legitimidade passiva é do suposto pai ou do pai, né? E essa ação, é importante lembrar também, Isa, uma coisa bem legal que a gente, importante falar, que essa ação não se extingue e não perde objeto, né, com o nascimento da criança, né? Porque os alimentos, justamente pela conversão, porque os alimentos gravídicos são convertidos em pensão alimentícia, então ela não se extingue e não perde objeto. Isa, basicamente do que assim eu tinha para falar dessa ação é muito bem curtinha, assim, ela é bem simples, mas tem algumas características importantes para gente citar, mas em suma é basicamente isso mesmo. E até aproveitando para já, por exemplo, se você for falar, como você vai falar aí da ação revisional, já chega pedindo esse valor do pai que teve a pergunta aí, né? Aí você pode pedir a revisão de alimentos, que é o que a Isa vai falar agora, né? É isso aí. Perfeito, cabe perfeitamente. Bom, se alguém tiver alguma pergunta sobre os alimentos gravídicos, pode ir mandando pra gente, tá? E pode me mandar, se de repente acabar aqui a live, pode mandar também pelo direct. Isso, pode mandar. Respondendo. Bom, vamos falar agora sobre a revisional de alimentos, tá? Como a Sil falou no comecinho, a sentença dos alimentos, ela não faz coisa julgada material, tá? Ou seja, ela vai poder ser revista a qualquer tempo, tá? Exato. Se eu não me engano, ontem até eu recebi uma pergunta se tinha algum prazo para a mãe poder ajuizar a revisional de alimentos, né? E não tem. A qualquer tempo ela pode ser modificada, tanto para diminuir o valor da pensão, quanto para aumentar, tá? Então, foi até o que a gente comentou. Essas duas possibilidades. A gente comentou na aula passada, né, a respeito do que a gente está vivendo hoje, né? Isso. E que, por exemplo, se mesmo que a pessoa, terminada a pandemia, a pessoa tem ali alguma alteração, conseguiu um emprego, retomou as atividades, ele pode entrar, mesmo que seja um mês ali de sentença, ele pode pedir a revisão. Agora nesse período, né, que a gente está vivendo, está acontecendo bastante, né? A questão da pandemia. Então eu vou começar comentando sobre a majoração, tá? Quando o valor, quando a mãe, né, que está com a guarda dessa criança pede para aumentar o valor. A legitimidade ativa vai ser o credor dessa ação, ou seja, vai ser o menor, né, que está recebendo os alimentos, tá? E a legitimidade passiva, o réu vai ser o devedor, pai ou mãe, tá? A gente sempre comenta, eu falo, sempre eu falo do pai, mas porque é mais comum, mas a mãe também pode ser que esteja prestando os alimentos, tá? O cabimento dessa ação. Tem alguns cabimentos importantes que eu queria comentar, pontuar um a um com vocês, tá? Quando que a mãe vai poder pedir o aumento dessa pensão alimentícia pela revisional? Um dos casos é quando aumentam os gastos desse menor. Por exemplo, mensalidade escolar, tá? Tem escola que a cada 6 meses eles fazem o reajuste, né? A cada 6 meses, um ano. Então, a pensão tem que acompanhar isso, tá? Não pode... Exatamente. A mãe não pode suportar, né? Todos esses encargos que aumentaram sozinha, tá? Então, um dos exemplos é mensalidade escolar e até aumento de gasto com o próprio sustento daquela criança, né? Por exemplo, às vezes está com alguma doença, alguma coisa assim que ela precise de uma alimentação. Acho que tinha virado, né? Alguma alimentação especial. Eu e os meus comentários, que eu não consigo ler. Desculpa, imagina. Então, assim, se a criança está passando por algum período, alguma fase que ela precise de uma suplementação alimentar, alguma coisa assim, que demande um gasto maior, a mãe também pode ajuizar a revisional para pedir esse valor, tá? Uma outra hipótese é quando a renda do pai aumenta, tá? Por exemplo, ele tinha um cargo na empresa que ele recebia 5 mil reais, e aí ele mudou de cargo e hoje ele está recebendo 10 mil reais. Então, você pode ajuizar a revisional, porque aí entra o caso ali específico da proporcionalidade, né? Tem que seguir o valor que ele está recebendo de salário.
Se o salário dele Exatamente. foi aumentado, a pensão tem que seguir o salário dele, tá? E também pode ocorrer, né, a majoração se o salário da mãe diminuir. Então, se o salário do pai aumenta, muda a pensão, e se o salário da mãe diminui, também é alterada essa pensão, tá? Ou se o salário dela diminuir, ou também se ela ficar desempregada, tá? Porque pode acontecer aí no meio dessa ação, né? Desde quando foi Sim, fixado os alimentos até depois. Então, a qualquer tempo pode sim alterar esse valor. maravilha. Tem também um caso, por exemplo, geralmente tem casos, né, que a pensão alimentícia é fixada com base no salário mínimo. E o salário mínimo, ele tem ali um índice de correção que é anual. E geralmente, quando é fixado no salário do pai, pode ser que aquele pai fique com aquele mesmo salário por 10 anos sem ser alterado, né? E Sim. às vezes esse índice de correção pode prejudicar ali na pensão alimentícia, tá? Então, às vezes, tem que entrar com uma revisional. Por quê? Porque os gastos estão aumentando e o salário do pai não, tá sempre o mesmo. E aí a pensão vai ser sempre a mesma, né? A Então tem que mesma, seguir esse índice, né? com Tudo que for ali certeza. aumentando, a pensão alimentícia também tem que seguir o índice. Então, às vezes, quando é fixado no salário do pai, acontece isso, né? No salário mínimo, como vai aumentando mesmo, às vezes não acontece, tá? Outra coisa importante que muita gente pergunta, né? Muitas mães têm essa dúvida, é a respeito da equiparação do valor dos alimentos com outros filhos do pai, tá? É verdade. Por exemplo, essa mãe tem um filho, tá? E o pai tá pagando a pensão. Porém, ele tem outro relacionamento, tá? Ele é casado, enfim, tem outra esposa e tem outro filho também que mora com ele. E aí, para esse filho que mora com ele presta mais suporte, né? Vamos dizer assim, ele dá Sim. festa, leva para viajar, enfim, trata diferenciado, né? Tem ali uma diferenciação de tratamento, né? Referente aos Sim. valores. E aí, essa mãe, ela pode requerer uma ação, entrar, né, com uma ação revisional de alimentos para equiparar esses valores, tá? Eu tenho um caso que até a gente comentou dos alimentos civis, né, que é para manter a condição social. No Sim. caso, o pai, ele é empresário, tá? Ele tá morando hoje com uma nova esposa, ele tem um filho, só que ele teve um casal de gêmeos, né, no passado, divorciou e ele vem pagando a pensão. Só que ali tá bem discrepante, entendeu? Essa pensão. E aí ele Aham. entrou com uma revisional para baixar, além de tudo, para baixar os valores. Então, assim, e aí ele recebe um salário bem alto. Complicado. É complicado, porque as crianças Muito. estudam numa escola ali diferenciada, então vai entrar a questão dos alimentos civis aí, né? Para É, manter o com valor, certeza. o padrão de vida delas, né? Porque não pode Sim. quebrar isso de repente. Bom, então esses são os cabimentos, tá? De majoração da pensão para aumentar o valor. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiver algum caso que aconteceu diferente, pode comentar com a gente. E aí os casos de diminuição da pensão alimentícia. Quando o pai ele perde o emprego, também ele pode pedir a revisão, tá? Porque aí acontece um abalo na estrutura financeira dele, né? Ele consegue comprovar nessa ação que houve uma modificação da sua situação financeira, tá? Que está diferente de quando foi fixada essa pensão. E aí entra a diminuição da renda dele, né? Que agora, no período de pandemia, tem acontecido muito, né? Principalmente pais que Sim. são autônomos, trabalham no comércio, enfim, tá tudo fechado, né? Então, com certeza esse pai teve uma diminuição no seu rendimento. Então, Rendimento. tem acontecido muito nesses casos de revisional. É... o Marcelo fez um questionamento se só o salário do pai entra nessa conta, na fixação dos alimentos. Investimentos pessoais também contam? Tá, eu acho que é o que eu entendi. Por exemplo, o salário entraria tudo que compõe o Se só o rendimento, salário. né? Acho que a pergunta é assim, ó. Se só o salário do pai que entra nessa conta. Se outras coisas Outros também rendimentos entram, não. outros Tá, rendimentos dele, né? Acho que investimento entendi. em alguma Isso. aplicação, alguma coisa do tipo. Sim, tudo isso entra, tá? Então a gente fala às vezes o salário, mas o termo correto é rendimento. Então tudo que compõe o rendimento tanto do pai quanto da mãe, tá? A pensão vai ser sempre calculada com base nos rendimentos. Porque às vezes Seria ela tudo pode. que entra mensal, né? Tudo Isso, que ele tudo que entra percebe mensal. mensalmente. Por exemplo, se ele tem uma conta, um Exatamente. investimento lá parado, uma conta poupança, esse Uhum, valor ele rende mensal. Pode até requerer em relação a exatamente. esses rendimentos, mas não ao valor que está lá
né, Isso, ao nessa montante, né? conta, né? Então, é os rendimentos, tudo que é rendimento, tudo que aluguéis que ele tem de algum imóvel alugado, Isso, né? exatamente. Saldo aí de algum investimento que ele faça, ele receba mensalmente o investimento, ele faz resgate, né? Tem as possibilidades de Uhum. resgate de investimento, entra nessa conta, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho um caso que o pai, ele é autônomo, só que ele tem dois, como se ele tivesse dois empregos, porque ele é feirante e ele tem uma loja de, tipo, uma concessionária. Então ele recebe dois, como se fossem dois salários, né? E aí compõe a Uhum. renda dele. E aí tudo isso vai entrar. Por exemplo, se ele for CLT, né? Ele trabalha com carteira assinada, só que ele tem uma loja, ele tem um comércio também paralelo. Então ele tudo que vai compor a renda dele vai entrar para a conta. Importante E essa mesmo que pergunta não também. e mesmo que nem o exemplo que você deu do feirante, né? Às vezes o que ele vai dar uma estimativa do que ele recebe ali naqueles Isso, dias, exatamente. mensalmente, nos dias que ele tem a feira, né? Uhum. Então ele vai dar essa ideia de quanto ele percebe ali mensalmente no caso de vendas dos produtos dele Isso. e vai colocar no processo, mas ele tem que provar, né? Não dá para dizer É, que ele tem que não dá para ele comprovar. ganhar, não dá para ele ganhar 10 mil e dizer para o juiz que ele ganha 1.000 e não provar nada. O juiz só E trabalha sim, com provas, né? Porque ele não conhece nenhuma das partes, né? É importante a gente lembrar isso. inclusive porque essa mãe, se ela não conseguir comprovar, ou se ela tiver dificuldade de comprovar que realmente o pai recebe ali um salário maior, ela pode pedir, inclusive, a quebra do sigilo bancário. Então, Sim, mesmo se o pai não trouxer na ação revisional, não trouxer ali as provas, o juiz pode requerer a quebra do sigilo, do né? sigilo. Inclusive de cartão de crédito, conta bancária, enfim, e aí vai conseguir ter acesso, né, a tudo que ele É. recebe. Acho que a Larissa tinha falado que travou, pra mim é que não tinha travado, não. Eu acho que tá tudo certo, né? Não, tá tudo certo, pelo menos É. só ficou branco Ah, é porque eu tava a vendo sua os comentários imagem. e virei. Sempre acontece Acontece, né? isso. Eu tinha uma pergunta já aproveitando que já te interromperam, da Gonçalves Madeira. Ela pergunta se demora muito essa ação. Depois só manda aqui para mim Tá. se qual ação que ela tá falando, se é dos alimentos gravídicos ou da revisional. Aí a gente responde no final, né? Isso. E Só pra A gente ter Leslie certeza. perguntou se a gente vai falar dos alimentos Na guarda na guarda compartilhada. compartilhada. Tá. A gente pode tirar um tempinho pra falar sim sobre isso, tá? Porque muita gente tem dúvida também, tá? Resumindo, A guarda Larissa disse que voltou. compartilhada. Ah, voltou. Ah, então perfeito. Resumindo, tá? Rapidinho. Guarda compartilhada continua o pagamento da pensão, tá? Continua. Não importa se. Porque na guarda compartilhada a visita é livre. Só que Sim. mesmo assim continua o pagamento da pensão, tá? A gente É volta aquilo que você, mais pra é aquilo que frente. o pai ou a mãe empresta à criança, por exemplo. Ah, mas eu levei, muita gente discute, né? Eu levei meu filho no shopping e gastei R$ 600 com Exatamente. ele. Isso não entra na pensão alimentícia, tá? Foi uma mera liberalidade do pai ou da mãe que gastou esse valor com ele. É o filho dele, né? Não é. Exatamente. Então a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Eu até fiz essa postagem ontem, porque direto eu recebo essa pergunta, porque o pai levou para passear, o pai comprou É presente e não muito quer e comum. quer descontar o valor da pensão. Sim, Então, se ele deu um presente, se ele levou para passear, se ele gastou um valor a mais, foi mera liberalidade, tá? Ele não pode descontar da pensão. exatamente. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então, casos de diminuição da pensão. Se o pai perdeu o Isso. emprego, se o pai tiver diminuição na renda, tá? Se no caso, por exemplo, quando a mãe ela tem a guarda e ela for promovida no emprego e receber um salário maior e o pai conseguir comprovar isso na ação, ele também pode pedir a revisão, tá? E aí entra a proporcionalidade de novo. Porque aí Uhum. o valor que a mãe contribui vai ter que ser proporcional ao aumento do salário dela, tá? E aí entra de novo a questão da defasagem, né? Entre o salário do Uhum. devedor e a questão do índice de correção, porque as contas, tudo Correção. aumenta, né? Geralmente a Sim. cada 6 meses, um ano, sempre tem uma correção aí dos valores. Seja de escolas, de faculdade, enfim, as contas só aumentam. Plano de E plano de saúde, saúde, é verdade, plano de que saúde aumenta aumenta e bem muito. considerável É um valor anual. bem considerável de aumento. E às vezes o salário do pai não aumenta. Às vezes leva 5 anos para Não. aumentar, 10 anos, e às vezes não aumenta.
Então, a mãe pode pedir essa revisional para o pai, né? Pode pedir, no caso, tanto para diminuir e a mãe para aumentar, se não tiver batendo ali com as contas, né? Deixa eu ver se Ó, tem mais uma pergunta. o Ramone, é isso? Isso. Rampinelli. Ele pergunta, eu tô conseguindo ler hoje, Você vai se é explicar possível sobre a explicar mais situação um do pouco. pai. Ah, que tem mais Tá. filhos, Isa. Se o pai reside No caso, com o pai 3 reside com... filhos e tem, por exemplo, como que Tem um cobra-se filho um com filho? uma ex, né? Tá, entendi. Tem aqui, eu até coloquei isso, por exemplo, no caso de diminuição da pensão, tá? O pai, ele tem 2, 3 filhos e tem um filho que não reside com ele, tá? E aí ele pede para o juiz a revisão da pensão para diminuir, porque ele constituiu uma nova família, tá? Tem esse caso também. O que os juízes analisam nessa teoria? Essa teoria é um pouco fraca, tá? Os juízes não aceitam muito essa justificativa, tá? E aí entra o seu trabalho como advogada de montar uma planilha de despesas bem completinha, tá? Realmente demonstrando tudo que o pai tá tendo de gasto a mais com a nova família dele, né? Com os novos filhos. Juntar, inclusive, os comprovantes. Então, é sempre a tabelinha de gastos mais os comprovantes, tá? Para conseguir essa revisão por conta de outros filhos, tá? E aí, o outro caso que eu tinha comentado, por exemplo, a mãe, ela percebe que o pai dá ali um tratamento diferenciado para os filhos que moram com ele, tá? Que nem nesse caso que eu falei. É uma situação de alimentos civis. Então, o pai, ele tem um salário muito bom e ele tá deixando a desejar com o filho que não mora com ele, tá? Então, por Em exemplo, viagens, né? Acontece viagens, muito. e aí é bom a gente pegar sempre fotos, né? Pegar Sim. fotos, que nem ela falou, ele deu uma festa para o filho que mora com ele, e para os outros filhos ele não dá festa. Então, assim, tem que equiparar essa situação, né? Não pode dar um valor diferenciado. Então, o filho que mora com ele está recebendo muito mais valores mesmo, né? Do que os outros filhos. E a diferença de idade também conta, né? Porque às vezes um filho recém-nascido demanda de mais gastos que um filho um pouquinho mais velho. Ou um adolescente demanda um pouco mais de gastos. Sim. Então, a mãe vai ter que conseguir comprovar isso, tá? A gente sempre fala que tem que ter essa comprovação no processo, né? A gente tem que reunir todas as Muito provas importante. que vão mostrar que realmente precisa ou da diminuição ou da majoração, tá? Maravilha. Aí entra o caso da pandemia, né, que a gente comentou um pouquinho, que não é caso nem de suspensão da pensão e nem de exoneração, tá? O pai, se ele tiver uma diminuição do salário dele, ele não pode parar de pagar automaticamente e nem exonerar automaticamente. Ele vai ter que rever, tá? Rever esse valor de pensão. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, tá tendo muito caso de revisional de alimentos, tá? Por conta de desemprego, por conta de diminuição de salário. Então, tudo isso entra em consideração. E se, por exemplo, se o pai suspender a pensão ou parar de pagar nesse período sem uma decisão judicial, a mãe pode executar, tá? Sim. A mãe pode entrar com a execução de alimentos, só que nesse período já foi determinado a prisão em caráter domiciliar, tá? A prisão do devedor de alimentos em caráter domiciliar. Mas ela pode sim executar os valores, tá? Eles vão ter que ser pagos. Eu vou falar um pouquinho do procedimento da revisional e aí a gente volta nas perguntas, tá? Podem continuar mandando. E mandando. Esse procedimento, ele tá previsto na lei de alimentos, tá? O procedimento da revisional, ele tá previsto na lei de alimentos, que é a 5.478 de 68, tá? Que diz que na revisional tem que ser aplicado o procedimento especial da lei de alimentos, tá? Então, é praticamente o mesmo trâmite, tá? O trâmite especial. Ela tem que obedecer também o regramento do artigo 53 do Código de Processo Civil. Depois vocês deem uma olhadinha nesse artigo, que é importante, tá? Que declara o foro de competência para ser utilizada essa ação, tá bom? Então, segue, né, o trâmite da ação de alimentos. É sempre o domicílio do menor, tá? Do menor porque tem que resguardar, né? Ser resguardado o direito do menor, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tem uma questão também, é muito debatido isso até na doutrina e jurisprudência, a respeito que o pai ele pode optar pela residência dele, tá? Pelo domicílio do réu. Isso, inclusive, tá no CPC, só que aí ele vai ter que justificar,
tá? Para não acontecer nenhum prejuízo, né? Eventual prejuízo àquele menor. Então, ele pode sim entrar com a ação na residência dele, só que ele vai ter que justificar, tá? Que nem eu até Algum comentei motivo de saúde, né? Isso, De motivo de internação, saúde, alguma coisa assim, tá? Algum motivo que realmente impeça ele de ajuizar no domicílio do menor. Eu até comentei na outra aula um exemplo que eu tô com um caso de revisional que o pai mora aqui em São Paulo, só que a criança tá morando no Maranhão. E a gente teve que ajuizar a ação lá, tá? Tem um entendimento também da Maria Berenice. Gente, eu adoro a Maria Berenice, maravilhosa. Os livros dela são maravilhosos. Nossa, eu amo. Ela diz o seguinte, por exemplo, na ação tanto de alimentos quanto da revisional, se ocorrer a revelia, vai ensejar ali a questão da confissão da matéria de fato, tá? Por exemplo, se o pai, ele ajuiza uma ação revisional de alimentos e aquele menor, né, a representante legal, não contesta, o juiz não vai aplicar a revelia, porque isso pode acontecer algum prejuízo para esse menor, tá? Então a ação não vai ser julgada procedente, porque vai demandar provas, enfim, uma série de conteúdo probatório para não prejudicar o menor. Então sempre o interesse do menor vai ser colocado acima, né? É importante a gente ressaltar isso. Agora, se for ao contrário, por exemplo, se a representante legal ajuizar uma ação revisional e o pai for revel, aí os efeitos da revelia podem sim ser aplicados, tá? Esse é o entendimento da Maria Berenice. Então, se por acaso você estiver atuando numa ação assim, revisional, que seja constatada a revelia, você verifique por que parte você está atuando e peça esse entendimento, para ser aplicado esse entendimento, para não prejudicar o menor, tá? Principalmente essa questão do menor, tá? Eu acho que é isso. O procedimento é bem parecido com o da ação de alimentos, né? Alguma coisinha que modifica. Mas eu acho que é isso. Acho que não tem mais nenhum ponto específico. Deixa eu subir aqui, porque eu acho que tinha uma pergunta. Eu vi aqui, eu até anotei aqui, me permite, porque eu consegui ler. Acho que eu só não consegui entender o arroba dela. É Lisca, acho que é isso, né? Ela pediu pra gente falar sobre o abandono afetivo. Acredito que até nessa discrepância do pagamento do pai, né? As festas pro pai. Exatamente. Do pai pro filho, né? Dos filhos que moram com ele. E os outros filhos que não moram com ele. Será que eu entendi que a pergunta dela foi isso, porque a gente estava falando sobre isso na hora. Isso, seguindo essa linha, né? Se tem esse abandono afetivo, né? Se tem essa questão dessa diferenciação, sim, se enquadra como abandono afetivo, no caso da diferenciação. Eu acho que foi isso que eu entendi. Eu acho que foi essa a pergunta que a gente teve. Vê se você conseguiu chegar lá. O restante a gente respondeu. O restante já foi. Então, eu acho que assim, se o pai ele tá fazendo o pagamento da pensão, porque assim, uma coisa é a convivência, tá? O regime de visitação ou de convivência. Outra coisa é a pensão alimentícia, tá? Exato. Algumas mães questionam se o pai que tá deixando de pagar a pensão, se ela pode proibir a convivência, tá? E isso não pode, uma coisa não interfere na outra. Então, se o pai tá pagando a pensão nas possibilidades dele, eu acho que não caberia um abandono afetivo, mesmo se ele tá com essa discrepância dos valores, tá? A mãe pode conseguir essa alteração na revisional. Agora, o abandono mesmo afetivo não entra na questão do pagamento da pensão, né? Entra na questão da visitação, né? Da exatamente, convivência mesmo, da convivência, porque é o afeto, né? Que difere do pagamento, né? Exatamente. E você não pode, infelizmente, a gente não tem como cobrar, só nesse caso da ação do abandono afetivo, mas você não tem como cobrar de pai ir visitar, né? O filho. Isso. Então, não tem como mandar um oficial de justiça e falar, olha, você tem que ir lá visitar seu filho tá lá, faz mais de 6 meses, 1 ano que você não vê o seu filho, né? Então, eu não vejo também que se enquadraria como abandono afetivo justamente por esse motivo. Porque tem pais que pagam a pensão direitinho, só que não visitam, não convivem. Não convivem. Aí às caberia. Vezes nem conhece direito, às vezes nem, né? Nossa, vê uma vez por ano. Não sabe nem o que a criança come, Exatamente. Né? Exatamente. É bem complicado. Ela questionou. Ela falou que foi isso mesmo, porém um abandono efetivo aos 20 anos. Eu acho que é há 20 anos o abandono, é isso? E com a pensão paga de forma errada. Tá.
e quando ele quer. Então, essa questão do pagamento a menor também cabe a execução de alimentos, tá? Você pode cobrar o valor que tá sendo cobrado a menor. Exatamente. Não, a gente não consegue cobrar amor, cuidado, né? Isso seria o básico de qualquer pai e mãe, mas infelizmente aí vai ter que... A gente tem como cobrar o abandono afetivo, mas o amor, né? Que o pai vá visitar, conviva com a criança. Porque a convivência da criança com os pais, ela é importante, né? Para o desenvolvimento da criança, na escola. Isso tudo influencia muito. Não que assim, uma criança que não tem a figura do pai, ela vai ter algum problema futuro, né? Mas assim, se é possível, se tem conhecimento de quem é o pai ainda está vivo, né? Porque tem essas questões. Então, eu acredito que a gente não tem como cobrar o amor, né? Infelizmente, mas pode entrar sim com a questão do abandono afetivo, né? Exatamente. É muito recorrente. Sim, vamos ter aula sobre execução. Vai ser a próxima aula, Larissa. Isso, sexta-feira, tá? Às 18 horas, vamos falar sobre execução de alimentos e exoneração, tá? É isso então, aí. Vai ser a nossa próxima aula. Já elaborem perguntas, mandem pra gente, que a gente tá todo vapor aqui para responder para vocês. E se vocês perderam a primeira aula, ela tá salva lá no IGTV, tá? No meu IGTV. A Sil tá tentando colocar no dela, porque esse Instagram é meio doido, então a gente tá consegui subir pro YouTube. Isso. Eu consegui subir pro meu canal do YouTube. Então tem o link lá, eu deixei o link no Linktree lá na bio, eu deixei o link lá da aula 1 já direto pro YouTube. Então quem quiser, que tiver interesse, que perdeu a aula, pode assistir lá. Também. Pode assistir, se vocês, sei lá, não acharem o link, alguma coisa assim, pode pedir pra Sil, tá? Que ela envia pra vocês. A Ramone tá questionando se em outra aula a gente pode falar sobre honorários. Sim, podemos pode ser falar, um outro tema de live, maravilha. Isso, tá anotado podemos já. falar. Porque no início da advocacia a gente tem, né, um pouco de dificuldade para precificar, né? Olha, eu acho que não é só no início, viu? A gente tem, porque a gente analisa... Não só a gente analisa N questões, né, para na hora de arbitrar. A gente tem a tabela, né, para se basear, mas a gente tem que analisar, é muito importante a questão sobre a precificação, né, dos honorários advocatícios. A gente pode falar assim, já está anotado. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Só cabe revisional dos alimentos definitivos. Foi a Larissa que enviou também essa pergunta. Porque assim, na questão dos alimentos provisórios, quando o juiz faz a fixação dos provisórios, pode ser que no final, com a sentença, o juiz altere esse valor, tá? Você pode executar se o pai não pagar, porém você tem que aguardar a sentença, né? Pra ver se o juiz realmente vai fixar naquele valor. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... mais uma pergunta. O caso do abandono afetivo, se eu não entrar, prescreve aos 21 anos do filho? Ou se pode entrar a qualquer momento do abandono afetivo? Acho que é isso, né? Isso. A questão da prescrição, né, do abandono afetivo. Tá, tem que ser observada, né, a questão da prescrição. Tem que ser observada a questão da prescrição. Ela prescreve em 3 anos, não é? Isso, se eu não me engano, atingindo a maioridade. Isso, a gente vai ficar de confirmar, tá direitinho assim, esse prazo. Isso, mas eu tenho quase certeza que em relação prescreve em 3 anos, atingindo a maioridade. Isso, a partir da maioridade. Então a maioridade se dá aos 18, né? E aí, no caso, prescreve aos 21. Isso aí. Tá? Não é a qualquer momento. Ele pode entrar a qualquer momento antes, né? Mas não pode, a partir dos 18 anos, tem 3 anos para entrar com a ação. É isso aí. Muito obrigada a todos. Meu jurídico oficial, muito obrigada. Adorou a nossa explicação. Muito patrimônio obrigada, entra gente. como rendimento ou o cara tem muitos bens, mas uma pensão no valor pequeno? Larissa, a gente até comentou sobre isso, né? Que assim, por exemplo, ele tem um patrimônio, ele tem um imóvel de aí, 500 mil reais, vamos dizer.
E esse imóvel, ele está alugado. Os aluguéis, eles entrariam, tá? Uhum. Na questão da fixação, né? Da revisão ou da fixação. Eles entrariam sim, mas não o patrimônio. Por exemplo, que nem a gente comentou no caso da conta, né, Isa? O Isso. montante que ele tem investido ali, ele não entra. Se ele tem 100 mil investido, o valor ali não entra, porque ele não percebe 100 mil mensal, né? Então, o que ele tem de rendimento mensal, dependendo aí de onde ele investe, vamos dizer aí que ele tem, sei lá, R$ 1.000, R$ 10.000 de retorno, R$ 1.000 de retorno. Então, ele tem aí esse retorno que ele tem mensalmente de benefício, aí sim entraria na questão na conta, né? Isso, Aí entraria exatamente. na É conta. tudo Mas que o patrimônio, compõe, não. né? É tudo que compõe Isso. um rendimento mensal, Mensal. tá? Se ele recebe Exatamente. aluguel mensal, né? Geralmente aluguel é mensal, aí entra. Agora, referente a bens, o que pode acontecer é, em eventual execução de alimentos pelo rito da penhora, você pedir a Sim. penhora desses bens para cumprir ali o pagamento das pensões atrasadas, tá? Mas na pensão mensal é com base no rendimento do pai, tá? No rendimento mensal do Isso, na pai. hora de fixar, ele não entra, seria o rendimento Isso, mesmo. exatamente. Maravilha. A gente tem tempo ainda? Tem 10 minutinhos ainda. Eu não sei Vamos se com mais alguma a pergunta. Gonçalves Madeira, ela perguntou a Magda, né? Ela perguntou se demora muito essa ação. Não sei se eu não vi se ela É, eu perguntou acho que de ela novo. não falou, não Mas eu acho, especificou qual ação, né? mas de qualquer forma, assim, por conta do caráter alimentar, a gente não tem como Uhum, prever, né? Quando que, mas logo de bate-pronto, quando a gente distribui a ação, né, a gente tem aí um primeiro despacho, né? No caso dos alimentos, e assim, ela não demora, e como a gente falou, né? Ela não tem a extinção, então ali ela uhum. corre o período dela até a conversão da pensão alimentícia, né? É importante a gente comentar isso, porque o que eu mais recebo de pergunta é isso. Ai, doutora, meu Quanto processo vai tempo demorar demora? muito. Ai, Isso, quantos meses? Então, a gente, como isso. advogado, a gente tem que ser transparente, tá? A gente Exato, tem que ser transparente e a gente não pode dar nem certeza do êxito e nem informar quanto tempo que a ação vai demorar, porque não depende só sim, do advogado. São trâmites que vão depender do exatamente. juiz, do cartório, às vezes vai oficiar o banco, vai depender do banco, então é uma situação complicada. Então, o que eu falo para as pessoas que me perguntam? Seja ético e transparente com seu cliente, tá? Porque às vezes a pessoa quer ganhar o cliente, ela fala: ah, não, essa ação é rapidinho, vai demorar um mês. E aí Sim, chega no prazo, o cliente vai te cobrar. E aí você vai fazer o quê? Né? Então é é importante você verdade. sempre ser transparente com o cliente, explicar. Por exemplo, tem uma vara aqui em São Paulo, eu não vou citar, né, porque fica chato, mas eu ajuizei uma ação de alimentos em outubro e a citação foi ocorrer em fevereiro desse ano. Meu Deus. Então, assim, a mãe estava desesperada, entendeu? Eu E faço ela não ideia. tinha uma renda tão baixa, né? Mas mesmo assim, era direito da criança. E ela falava Sim, comigo, doutora, mas. E eu fui tentar despachar com o juiz. E o juiz não tava. E eu falei com o cartório. Ela foi lá também, porque eu falei, é um direito da senhora. A senhora pode ir sim no cartório, não tem sim. problema nenhum, né? Ela foi, realmente, eles falaram para ela: olha, pede para sua advogada nem peticionar. Porque o processo fica numa fila, né? Apesar de não ser Eu já físico, ouvi isso do ele cartório, fica do numa fila. serventuário. Isso. E ele tá lá há séculos aqui. Aí você peticiona, ele faz isso aqui. Ele vai para baixo para juntar a petição. Então ela falou isso para mim. Ai, doutora, o cartorário falou para a senhora nem peticionar no processo, porque senão vai atrasar mais ainda. E isso É. acontece. E é importante, né, como a gente falou, a gente ter esse contato com o cliente, Uhum. explicar tudo direitinho, né? Isso, Assim, não prometer exatamente. nada, porque, assim, principalmente para quem está no começo, às vezes quer garantir uma propositora de uma ação aí com o Uhum. cliente. É importante que a gente deixe às claras tudo aquilo que você requereu de documentos para o processo, tudo aquilo que das conversas que você teve com o seu cliente, ser bem claro em tudo, né? Porque Sim. eventual documento que não envia, isso prejudica a ação, né? A gente tem como demonstrar, nós como advogados temos como demonstrar que a gente pediu e não foi prestado não teve essa Exatamente. contraprestação, né? Então é importante a gente conversar e mais ainda ter essa proximidade com o cartório. Por mais que os processos Uhum. hoje sejam eletrônicos, salvo essa questão da pandemia, né? Os fóruns estão lá abertos, os serventuários estão lá para trabalhar, tá? Então Exatamente.
Exatamente. Então, assim, os serventuários estão lá para trabalhar e para nos atender. Assim, a gente, em todo lugar cabe educação, né? Então, a Uhum. gente questiona a respeito do processo, já leva o que você quer anotado, número do processo, tudo certinho, questiona do porquê que não tá tendo movimentação, procure saber, né? Não é para deixar protocolar a ação e deixar o tempo, quando você for citada lá for É. intimada, né? Então Porque, a que gente nem tem que a acompanhar Sil tudo bem de comentou. perto. Sim, exatamente. Que nem a Sil comentou. Ações de alimentos correm por um rito especial, que é mais célere, em regra. Isso, em Porém, que nem eu regra. comentei, tem um fórum aqui, uma determinada vara, que a coisa não Eu anda. acho que eu E sei aí qual você que é. faz o quê? Eu não vou citar aqui para não, né, não dar nenhum Não, problema, não, mas não, não enfim. precisa. O que você pode fazer? Vai despachar com o juiz, né? Às vezes É, no início a gente fala, importantíssimo. ai, mas será que tem regra? Quando que eu posso despachar? Se é um caso de urgência, vai despachar com o juiz, conversa com o cartório, né? E o juiz, ele não pode não te atender, né? A gente tem As as portas nossas sempre estão abertas, prerrogativas. né? Isso, nós temos Exatamente. as nossas prerrogativas e você, como advogado, precisa saber até para passar uma posição para o seu cliente do que está acontecendo, né? Que nem nesse caso, a Isso. minha cliente, ela foi no cartório, entendeu? Ela não se indispôs comigo, né? A gente conversou, tava tudo bem, mas ela Claro. queria ter certeza do que estava acontecendo com o processo dela, né? Sim, Porque às porque vezes tem que. Isso, porque tem cliente que às vezes nunca entrou com processo na vida. É o primeiro processo que ele entra e ele não sabe direito sim. o que acontece, como que é o trâmite. Você tenta explicar, mas às vezes a pessoa fica meio assim. Então ela foi lá no cartório e realmente eles passaram as informações que eu passei, né? Não, e é importante Porque. que o cliente tenha esse contato direto com o cartório, no caso da Uhum. direito de família, porque às vezes as pessoas, os clientes acham que a gente não está passando o andamento do processo, Isso. como que tá. Então, assim, eu sempre falo, para todo cliente eu falo, que o dono do processo é você. Tá? Eu só tô ali intervindo de Uhum. alguma forma para te ajudar e salvaguardar os melhores seus direitos. Exatamente. Essa é a nossa função. Né? Então, o processo é da pessoa, tanto que vai lá o nome como autor, como réu, o nome da pessoa, independente de qual a parte Isso. que você representa. Né? Então, o processo é daquela pessoa. Então, de fato, ela tem que ter todas as informações do processo. Isso é muito importante mesmo. E Olha, eu eu tô até vendo um monte de envio. gente Eu envio agradecendo até aqui. pro cliente, né? Eu envio o número do processo. Geralmente, nos casos de Sim, família, corre em segredo de justiça, tá? Então, o que justiça. acontece? Mesmo o processo sendo eletrônico, a parte tem que comparecer no balcão do cartório lá no fórum para pegar a senha, tá? Então, às vezes eles Isso. falam, ai, mas doutora, você não pode passar a senha para mim? Não, não posso. A parte tem que comparecer presencialmente, tá? Até uma vez Isso. no início da minha advocacia, eu tentei retirar uma senha para uma parte, mas o cartorário falou: não, doutora, não posso permitir. A parte tem que vir aqui com um documento, né, com RG, Isso. e para retirar essa senha, tá? Então a gente nem consegue tirar a senha pela parte. Então é importante você informar isso também para o seu cliente, tá? Que se ele quiser acompanhar no site do tribunal, ele vai precisar pegar essa senha, né? Mas foi isso mesmo, Alan. Isso mesmo que eu queria saber. Perfeito. Perfeito. Que bom que Parabéns. esclarecemos. Ah, Jaque, um beijo. Rafa Sabino, um beijo, meu amor. Tem tanta gente, nossa, que bom. Fico muito feliz. Muita gente que tem contato com a gente assim durante a semana, né? Isso, que tá Interage com a participando. gente no Instagram. É muito bom estar aqui. É A muito gente bom. gosta muito. Gente, temos um minutinho. Quem tá entrando agora, se quiser assistir de novo essa aula, eu vou deixar lá no IGTV, tá? Eu vou passar também pra Sil, pra ela conseguir subir tanto no Instagram dela quanto no YouTube. Mas essas aulas vão ficar todas salvas, tá? A nossa próxima aula, então, vai ser na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 18 horas. E a gente vai tratar sobre exoneração de alimentos e execução de alimentos, Execução. tá? É isso aí. É isso aí. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pelas perguntas. Podem ir mandando tanto para mim, para Sil, pode ir mandando lá no direct que a gente vai atender todo mundo e vai ficar tudo salvo lá, tá? A Francine comentou que pena que cheguei no final, mas não perde, assiste lá que valeu a pena. Foi Isso. muito boa a aula, viu? Assiste Assiste sim. lá. A gente deu bastante exemplo prático, né? Que ajuda bastante. Foi muito bom. Um Sil, bate-papo muito maravilhoso. obrigada mais uma Obrigada, vez. Isa. E até sexta-feira, hein? A gente espera vocês. Até. Tchau. Tamo junto. Tchau.